Olá, boa noite. Meu nome é Edneia, eu faço a faculdade na Estácio de Sá, estou no segundo período e hoje eu venho apresentar o meu trabalho de PCC sobre neurociência cognitiva. Foi proposto que nesse trabalho, né, que nós analisemos, né, o que são funções executivas do cérebro humano. E depois de analisar, né, nós devemos relacioná-las ao aspecto educacional e também ao aspecto de formação do sujeito como pessoa. Para começar, né, esse trabalho, vamos entender o que são as funções executivas. São funções comportamentais do indivíduo. Elas são responsáveis em regular e criar estratégias comportamentais de acordo com o nosso comportamento no nosso cotidiano. Elas são habilidades responsáveis pelo controle do nosso comportamento. Então, elas vão controlar a maneira, né, como agimos, usando assim os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos, que são a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então elas vão controlar como agir, né? Existem duas situações, a cognitivas e a emocional. Então, assim, por exemplo, se você, por exemplo, né, dando um exemplo, você acorda para trabalhar, aí você olha na janela, né, você vai olhar o tempo e vai ver que ou tá um sol, né, muito quente, ou pode estar um tempo de chuva, né, e você vai logo tomar ali uma decisão, né, em qual roupa você colocar, qual o objeto levar, né, para você se proteger da chuva e tudo mais. E isso quer dizer o quê? Você ali, você identificou, você usou as suas funções executivas, você pensou o que fazer, você pensou em alguma atitude, né? Você escolheu uma roupa adequada para uma roupa adequada, tanto para se tivesse muito calor ou se tivesse um tempo, né, de muito frio. Isso é o que? Uma identificação do que está acontecendo no mundo externo, né? No mundo externo. É um ato do comportamento de escolher qual roupa usar. Tudo isso acontece na parte do nosso cérebro, né, chamado pré-frontal, que fica, né, na parte de trás, a pré-frontal. É o desenvolvimento dessa parte do nosso cérebro que começa desde a nossa infância, mas ela só vai se consolidar quando chegarmos na idade adulta, né? Com 25 anos de idade, né? No início da nossa fase adulta, 25 anos de idade. Então, isso ela se consolida no início da nossa fase adulta. E assim, a criança, ela, quando é criança, assim, entre 3, 4, 5, 6 anos de idade, ela ainda não tem essa percepção, né,
do controle das emoções, né? Dando um exemplo também, uma criança, quando quer alguma coisa, faz pirraça, né, com os pais. Isso é uma maneira que ela tem de demonstrar, né, de chamar atenção. E muitas das vezes, né, o pai acha que é uma pirraça, assim, para chamar atenção e tudo mais. Mas ali é porque ela não entendeu ainda que ela não consegue ainda trabalhar as emoções, o saber esperar, que ela vai, né, ser atendida e ela quer, quer ela faz isso para chamar atenção, né? Mas ela ainda, na mente dela, ela ainda não entendeu ainda, né? Em saber esperar, em controlar a sua emoção. E outro exemplo também, né, que o curso deu, né, para a gente estar assistindo, foi o exemplo do marshmallow, né, o teste do marshmallow, que o adulto vem, coloca uma criança numa sala e ali ele explica, né, que se a criança não mexer no marshmallow, ela vai ganhar um outro marshmallow, ela vai ter aquele tempo para ela poder aguardar, né, para poder ali trabalhar a emoção, o controle da criança, né? E ali ela o adulto deixa, né, a criança ali e bota uma câmera, né, para vigiar a criança e ali tira um tempo ali de uns 15 minutos e algumas crianças comeram aquele doce porque elas não conseguem controlar, é difícil, né, para elas controlar, elas não acabaram cedendo àquela tentação, né, elas não tiveram controle e elas comem o marshmallow, entendeu? E assim, o que professores, né, nós professores, né, que já atuam e o que nós que estão estudando, né, para se formar em futuros professores, nós podemos ajudar essas crianças, né, nessa situação. Nós podemos o que? Elaborar atividades, existem muitas atividades, jogos, né, grupos, formar grupos de crianças, né, ali dando atividades, jogos, esporte também é muito bom, jogos em computadores, existem vários jogos de computadores para trabalhar esse controle, né, das emoções. Tudo isso pode ajudar nessas áreas, né, de cognitivas das crianças. Existem também 3 habilidades principais no desenvolvimento da criança nas funções executivas, que são a função de inibição, que é o controle inibitório. Isso é o pensar e agir, é o pensar antes de agir, pensar antes de responder. Como tem um exemplo assim, muitas das vezes a gente passa por situação, aí você, pessoas falam assim, respira fundo, né? Conta até 10, né? E aí você responde, pensar antes de responder para você não falar coisas desagradáveis, né? Você falar coisas que são construtivas, coisas certas, né? Por isso que é bom a gente pensar antes de responder qualquer situação e você organizar dentro de você, dentro da sua mente, organizar, né, uma resposta adequada. Isso é uma função executiva, né, dentro dessas 3 habilidades. E nós temos também a memória de trabalho, uma memória de curto
prazo, a memória de trabalho. É uma memória também onde temos que ter organização, né? Em tarefas, dando um exemplo, assim, você em trabalhos, né? Você pega assim, você vai lavar a sua cabeça, você pega o shampoo, né? Você lava a sua cabeça, você pega o shampoo, passa o shampoo, enxágua, você tem todo o processo. Depois você pega um condicionador, né? Enxágua, depois você vai pentear. É todo um processo onde tem começo, meio e fim. É um trabalho, é uma memória de trabalho, é onde você vai saber organizar as coisas do começo ao fim, fazer o passo a passo, né? Dentro da educação, pode ser um exemplo de redação, onde você, né, começa uma redação, como você vai começar, como você vai ter o início, o meio e o fim dessa redação. E por último nós temos a flexibilidade. A flexibilidade é a capacidade de manter o foco, né? Manter o foco naquilo que está sendo proposto ali para a criança. É a hora de ouvir a professora falar, é hora de ouvir um responsável falar. Então vamos focar ali nessa atividade. Aí agora é hora de atividade, de fazer atividade da aprendizagem. Então vamos focar nessa atividade. Focar, né, no que está sendo proposto ali para a criança. Focar, né, se concentrar, né, focar e se concentrar naquilo que está, ter a atenção naquilo. Tudo isso está relacionado ao aspecto educacional. Essas funções executivas são muito importantes para o aprendizado das crianças, para o crescimento delas na sua formação como pessoas melhores, sabendo assim a formar a criança, né, a ter responsabilidade, a ser cidadãos melhores, que saibam a respeitar regras na sua vida, dentro da sociedade, na sua área educacional, profissional e até mesmo familiar, né? Hoje a informação é muito rápida, né? As crianças têm muita facilidade com a era da internet e com isso elas tendem a sofrer assim, uma certa ansiedade daquela coisa da rapidez da informação. E muitas das vezes, quando acontece alguma coisa que está demorando, elas ficam ansiosas, né? Não sabendo esperar. E dentro dessa aula, ela foi muito importante isso, que vem trabalhando conosco, né, que estamos aprendendo a saber lidar com essa situação e a saber ministrar isso dentro de uma sala de aula, conhecer os seus alunos, a conhecer essa criança para poder trabalhar as funções, né, executivas em cada uma delas. E assim, nós termos estratégias de aprendizagem, os estímulos, as informações, a forma como conduzir a aprendizagem do aluno. É uma matéria muito importantíssima, né, para que possamos assim ter crianças assim bem sucedidas, né, dentro da nossa sociedade, para que elas possam fazer a diferença dentro dessa sociedade e termos um futuro melhor, né, para cada uma delas. Eu fico por aqui, né? Essa é a minha apresentação do trabalho e que, né,
corra tudo bem. Obrigada, uma boa noite para todos.